Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro. E hoje pela primeira vez estamos gravando aqui, ele também em vídeo também. E para você que nos acompanha aqui no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo. E eu queria dar as boas-vindas hoje a uma convidada muito especial que aceitou nosso convite assim de bate pronto, que é a Thaís do Notícia Preta, que, cara, é uma honra estar gravando com você, Thaís. Tudo bem? Olá, Robélio, tudo bem? Olá, pessoal. É uma honra toda minha estar batendo esse papo com o Banco Afro, que é do meu amigo, que eu posso chamar de amigo, Diego Reis. Então, o Diego, o que vier do Diego, a gente tá aceitando. Então, como não falar com o Banco Afro? Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês pela primeira vez em vídeo. Não tô montada, poderia estar, mas eu não sabia que era vídeo, gente. Mas estou aqui. E vai ser legal. Obrigada. Não, nós que agradecemos mesmo você estar com a gente aqui hoje aqui. E como eu falei, é uma honra, cara, estar gravando com você aqui hoje. O Diego fala sempre muito bem de você pra gente e um pouco da sua trajetória. Vou contar pra gente um pouquinho disso hoje também aqui, mas é muito legal mesmo. E pra você que não está nos assistindo, desde já convido a deixar o seu like, me inscrever no nosso canal, é bem rapidinho, deixa o likezinho que é bem importante pra gente. E também aqui no cantinho, aqui, onde tá essa setinha aí, tem o botãozinho de inscrever. Então clique e inscreva-se no canal. E pra gente até mandar mais coisas legais para vocês também e tal. Lançamentos novos, produtos, de outros episódios de podcast. Que a partir de agora serão todos gravados também com vídeo. E em breve também estaremos ao vivo também. Esse não está sendo gravado ainda. E pra gente começar, quem é a Thaís? Quem é a Notícia Preta? Como isso começou? Como é que começou esse rolê aí? Bom, meu nome é Thaís Bernardes, como o Robélio bem disse, eu sou jornalista, fundadora do Notícia Preta e editora-chefe. O Notícia Preta ele começou em 2018, a gente tem aí 3 anos, né, indo para o 4º ano, e começou por uma vontade minha, na verdade por eu não me ver nos meios de comunicação, por eu achar que aquela linguagem que era usada nos jornais, ela não era nada antirracista. E antes de eu começar a falar do Notícia Preta, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu tenho 37 anos, entrei pelas cotas na UERJ, tenho muito orgulho de falar isso. Entrei em 2004 na UERJ, ali era o 2º ano, né? Na verdade, do sistema de cotas, eu prestei vestibular no 1º ano do sistema de cotas. E graças ao sistema de cotas, eu entrei para Relações Públicas na UERJ, mas consegui pedir um intercâmbio, fui estudar na França, e é aquela história, assim. Eu fui estudar e eu trabalhei de babá, empregada doméstica, entregar panfleto na rua, na neve, animação de festa, todas as coisas que a gente faz para poder se manter. E aí concluí minha faculdade em Paris, na Paris 2, que é a Panthéon Assas, e depois eu prestei um concurso para uma École du Journalisme, que é uma escola de jornalismo, um concurso onde não tem diferenciação, não tem cota, não tem nada, tipo, né, para todo mundo. Eu era a única estrangeira, eu acho, né, porque tem os de origem estrangeira, mas que nasceram na França. E aí eu passei para essa escola de jornalismo, que é o Institut Pratique do Jornalisme. Fiz meu primeiro trabalho na França, foi numa televisão que se chama France 2, onde eu fazia produção e reportagem. E volto para o Brasil achando que eu seria a nova Glória Maria. Mas não, meus amigos, porque não é fácil assim, porque o pretinho vai, estuda, rala, mas ele continua o que pretinho, falta o que? Contato. Então, assim, eu não tinha nenhum QI, o vulgo quem indica, mas eu tinha um currículo muito bom. Então eu entrei, fui trabalhar no Jornal Extra, tive aqui do Rio de Janeiro, né, que é do Grupo Globo, tive uma coluna de economia popular que se chamava Norte Poupe, e aí fui trabalhando em diversos lugares. E o Notícia Preta nasce quando eu sou coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui do Rio. Fiquei 3 anos nessa função de coordenar a comunicação aqui no governo. E as demandas, então assim, direitos humanos, a gente tratava de quais pautas? Pessoas que morrem, né, assassinadas, todas essas pautas pesadas chegam na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, porque o Estado ele precisa, muitas vezes, né, se responsabilizar e dar um encaminhamento para aquilo. E os jornalistas, eles viam
vinham com as demandas, que a gente chama de demanda, que são os pedidos, e eles sempre queriam, a mãe preta, chorosa, sofrendo pelo filho, não tinha nenhum respeito com o sofrimento daquela pessoa, na maioria das vezes negra, que estava ali naquela situação já de vulnerabilidade antes e depois do que acontece, enfim, com seus filhos ou com seus parentes. E aí eu pensei que a gente precisava fazer um jornalismo diferente. Um jornalismo com uma linguagem racializada que respeitasse esses corpos pretos. E eu comecei a me questionar onde estavam os negros nas páginas dos jornais. E historicamente, né, se a gente parar para pensar, será que o nosso lugar nas páginas dos jornais, ele mudou do século XIX, né? Quando a gente fala desse início da imprensa, que começou com a imprensa régia no Brasil, que já começou com a imprensa régia, né? Que era o quê? Era a concessão que davam para quem tinha dinheiro para poder ter um jornal. Então não éramos nós. E antigamente a gente estava naquele lugar do procura-se negro fujão. Tinham diversos anúncios nos jornais dos senhores procurando seu, né, negro fujão, procurando uma pessoa preta, né, escravizada, para trabalhar na sua casa, que cozinhasse bem. Tinham esses anúncios nos jornais. Hoje, onde que está o preto no jornal? Ele está numa editoria chamada Geral, né? Que são todos esses casos que acontecem com a gente, população preta, muito, e eu diria praticamente 100%, em função de um descaso social histórico que colocou a população preta periférica majoritariamente nesse lugar marginalizado, seja ele socialmente, geograficamente e economicamente. Então, assim, como que a gente faz um jornalismo onde a população preta, primeiramente, ela é tratada com respeito, né? E aí a gente vê isso em diversos títulos. Por exemplo, quando uma pessoa preta ela é presa por um determinado crime, a gente já coloca na capa do jornal: traficante é preso, antes mesmo dele ser julgado, porque quem diz, né, o que é quando a pessoa é julgada e condenada por aquele caso. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa branca, sempre por exemplo, médico é preso em jatinho com 50 quilos de cocaína. Uma pessoa que está num jatinho levando 50 quilos de cocaína, se ela não é traficante, meu amor, ela é o quê? Ou ela é branca, né? Ou é isso. Então, assim, foi nessa ideia de como que a gente tem uma linguagem racializada que vai permitir uma compreensão daquela informação, porque através do jornalismo a gente combate o racismo. O jornalismo é uma ferramenta educacional. Quando você lê um jornal, quando você vê uma matéria na televisão, aquilo também é uma forma da gente educar a sociedade. Ora, se eu quero uma sociedade com uma educação antirracista, ela também tem que passar por esse jornal, para quando ela lê a matéria com esse recorte racializado, ela começar a trabalhar essa não estigmatização do povo preto periférico. E é assim que nasce a Notícia Preta, com esse objetivo: como que a gente faz um jornalismo de fato antirracista, que não apenas criminalize a população negra, né? Como que a gente faz isso? E aí nasce a Notícia Preta. Nossa, bem interessante mesmo. E a importância disso, né, de ter uma mídia preta mesmo. Não só Notícia Preta, hoje tem Notícia Preta, tem o site do Negro, tem, assim, eu consumo bastante, né, do conteúdo de vários mesmo, assim, e é muito importante ter. Em cima disso, Thaís, você acredita que a gente tem no Brasil uma imprensa livre? Assim, livre que eu falo assim, sem lado, sem partido, ou realmente é aquela coisa que a gente, né, vai estar de fora assim, vê, não, todo mundo tem um lado. Todo veículo tem um lado ali que vai falar, sabe? Ou não, a gente tem realmente algum veículo assim, cara, a gente é livre, a gente fala tanto de direita, esquerda, de preto, branco e por aí vai. Ou não? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que todo veículo tem uma linha editorial. Ok? Então, sim, temos veículos livres com linhas editoriais. A linha editorial do Notícia Preta é o quê? Factual, antirracista. É isso, a gente trabalha majoritariamente as pautas factuais, que é o que a gente chama de dia a dia, política e economia. Essa é a nossa linha editorial, que ela é seguida. E a gente trabalha um jornalismo humanizado e não violento, né? Tem alguns veículos brancos que também
eu falo brancos porque são tipo comandados por pessoas, né, não negras, e que também tratam do jornalismo não violento. Isso não quer dizer que ele tem uma linguagem racializada. Então são coisas diferentes. Então o ser livre não significa que você não tem uma linha editorial. Ora, se eu tenho uma pauta que fere a linha editorial do meu veículo, eu não vou dar essa pauta, né? Ou se eu tenho uma pauta que eu acredito que aquilo ali não é válido, para mim eu não dou essa pauta. Essa é a minha liberdade da linha editorial. Então, sim, existem veículos livres, né? Ainda bem, mesmo que, né, o governo e todas essas esferas macro tentem com que não exista um jornalismo livre. Sim, ele existe um jornalismo livre. Agora você tem diversos jornais, isso faz parte, né, de viver numa democracia, que vão tem uma tendência mais para um lado, outro mais para o outro. A linha do Notícia Preta é essa linha antirracista em defesa dos direitos humanos. Alguns vão dizer que isso é ser um jornal esquerdista. Eu não me considero um jornal esquerdista. Eu me considero um jornal dentro dessas linhas que eu falei, né? Dentro do campo progressista. Que fique bem claro. Então, sim, existem veículos livres, porém, cada um com a sua linha editorial. Mesmo dentro as pessoas, elas sempre tendem a botar um blocão, assim, fala... veículo negro, veículo, né? Vocês são jornais pretos. Como se a gente fosse tudo igual. E não é. Cada um de nós, a gente tem uma linha editorial muito diferente, muito diferente. Então, se você pega o Mundo Negro, que é da minha amiga Silvia Nascimento, ele tem uma linha editorial completamente diferente do Notícia Preta. Se você pega o Alma Preta, que é do Pedro Borges, ele vai ter uma linha editorial diferente do Notícia Preta. Então, a gente também não pode pegar esse racismo da sociedade que acha que preto é tudo igual e faz um blocão, e colocar isso também na mídia negra como se nós fôssemos todos iguais e fizéssemos as mesmas coisas. Não, nós somos plurais, e é por isso que é importante das pessoas acompanharem, mais do que acompanhar pela rede social, de ler esses veículos, todos esses veículos, porque nós não somos iguais. Cada um tem a sua linha editorial, a sua linha de pensamento. Nós não somos concorrentes, né? Ninguém diz que a Isto É, né? A Isto É, ela tem que ser igual a Veja, que tem que ser igual ao Globo? Não. Então por que os veículos negros eles têm que ser todos iguais? Não. Né, nós não somos todos iguais enquanto pessoas, muito menos enquanto veículo. E eu acho que essa pluralidade, ela é enriquecedora, e eu quero muito, muito que tenha, assim, dezenas de veículos com recorte racializado. Mais importante que isso, muitos veículos financiados para que eles possam existir, porque a gente vive num mundo capitalista, e se a gente não tem financiamento, a gente não existe. Jornal feito por pessoas negras, mídia negra, existe há muito, muito tempo, histórico. No século XIX já tinha, você tem o homem de cor, né? Você tem diversos, no século XX já tinha, e o que fez esses veículos não perdurarem, né, não continuarem, é o mesmo problema que nós enfrentamos hoje. É falta de apoio, é falta de grana, né? Porque quem tem grana permanece. Então, assim, em quem você está investindo enquanto mídia? A mídia que você consome é a mídia que você investe o seu dinheiro. Ah, mas eu não faço a assinatura da Folha de São Paulo. Mas você vai lá e você dá um clique e você lê. Quando você vai lá, você dá um clique e você lê, o seu clique está dando dinheiro para a Folha de São Paulo. Então é por isso, por exemplo, que aquele artigo, eu vou dizer uma palavra educada, absurdo do racismo reverso, eu sequer cliquei no link. Porque eu não vou dar dinheiro para a Folha de São Paulo. Ah, não, mas você tem que ler para poder questionar, para poder... Eu não vou dar ibope pra gente que escreve texto racista, e eu não vou dar clique para jornal ganhar dinheiro em cima de racismo reverso, assim. Então, como que a gente consome as nossas mídias? Você que tá aí do outro lado, você é sim um consumidor. Quando você clica no G1, você dá dinheiro pro G1. Quando você clica no Globo, você dá dinheiro pro Globo. Quantas vezes você entra no site... no jornal online dessas mídias negras, e quantas vezes você dá seu clique? Eu tenho certeza que em um dia você clica muito mais, lê muito mais, consome muito mais conteúdo de mídia não negra do que de mídia negra. Então acho que vale também
essa reflexão. Sim, e você falando isso é muito interessante, né? Porque até você dando esse exemplo do que aconteceu na Folha de São Paulo, não foi de São Paulo em si, né? Não só isso assim, mas é engraçado que quando acontecem esses absurdos assim de notícia, de tal, a notícia sei lá, quando é no online, é uma barra de rolagem gigantesca, né? Pra você ler aquela notícia inteira ali, aquele absurdo inteiro. A retratação lá tá rodapé. Tem muito isso também, né? E aí isso aí é uma construção editorial também, né? Porque você começa o texto pelo lead, aí, então tem uma construção editorial também que faz que muitas vezes seja feito dessa forma, né? Sim. E assim, como é que você avalia assim, no mundo de hoje? Assim, que a gente vê que as coisas estão mudando e tal. Enquanto tem pessoas que falam assim, pô, o mundo tá chato, não sei o quê. Que bom que tá chato, que bom. Né? Que tá chato para muita coisa, principalmente. E como é que você vê a importância mesmo assim de ter essa pluralidade em relação à imprensa preta mesmo assim? Bom, como eu falei, né, nós somos diversos, porém não dispersos. Então, quando a gente entende que não existe o negro, e sim existe os negros, a gente entende a importância da pluralidade. Porque eu, Thaís, eu não penso igual o Robélio, que não vai pensar igual o Sérgio Camargo, e que não vai pensar igual o Gabigol, e que não... Sérgio Camargo não mesmo. E que não vai... Mas ele existe, sabe? Ele existe, e isso é fruto de quê? Isso é fruto de um projeto histórico para que essas pessoas existam, sabe? E aí a gente vai fazer o quê, gente? Eles existem, eles estão aí. Então, quando a gente tem uma mídia plural, uma mídia diversa, eu acho que... como que eu tô tentando uma maneira polida de dizer isso, porque eu não concordo com o Sérgio Camargo, e no Notícia Preta a gente não dá mais matéria do Sérgio Camargo. Essa foi uma decisão minha, de que eu não vou ser palco para Sérgio Camargo. Ele até bloqueou a gente do Twitter. A gente teve uma treta com ele no Twitter, mas isso é outra história. Então acho que é importante a gente ter essa pluralidade, porque nós somos plurais. E a gente precisa começar a entender que para muitos de nós esse letramento racial chegou há pouco tempo, e para alguns ele ainda não chegou. Então, quanto mais veículos eu tenho, maior é a minha capilaridade. Por exemplo, se eu tenho veículos locais, o Notícia Preta não é um veículo local, né? Ele é nacional, mas talvez ele não alcance um público específico de uma determinada localidade. Por isso que é muito importante a gente fomentar veículos, jornais e blogs e todo o movimento de comunicação que tem em comunidades da periferia, por exemplo. Se ali, naquele núcleo da periferia, por exemplo, eu tenho um jornal que fala sobre aquela localidade com uma linguagem racializada, ele vai alcançar aquele público. Então, quando a gente pensa em veículos de comunicação, a gente sempre pensa na grande mídia. Mas os veículos menores de alcance, que fique bem escurecido isso, eles são tão importantes quanto os grandes veículos. Porque eles atingem uma determinada população que muitas vezes não vai ter acesso àquela mídia maior. Sim, eu concordo plenamente com isso. Essa questão dessa distribuição mesmo de conteúdo. E como você falou, né, tem público para todo conteúdo, né? Seja o conteúdo do Notícia Preta, conteúdo do site Mundo Negro. E a pessoa tá todo mundo online, né? Tá aí hoje no Instagram, qualquer coisa que a pipoca ali já. E até em cima disso, dessa questão da rede social em si. A gente vê muita coisa acontecendo, cara, coisas assim bombardeadas a todo tempo. Absurdos, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente com o congolês lá, o Mois, né? Espancado até a morte, absurdo que aconteceu aqui no Rio. E a gente até fala assim, na verdade, eu acho que o Rio de Janeiro parece que vive uma guerra civil constante, né? Que é impressionante o que acontece no Rio de Janeiro, só acontece no Rio de Janeiro. Ou melhor, é mais noticiado do Rio de Janeiro também.
Também tem isso. E eu acho que isso também por uma estrutura da mídia que faz com que tipo, os grandes grupos de comunicação eles estejam focados na região sudeste, na maioria das vezes. E aí é uma crítica que eu faço mesmo, tipo, a esses veículos que não olham para a região norte e nordeste do país. Você pega um jornal nacional, por exemplo, você vê que a maioria das pautas são pautas relacionadas à região sudeste do Brasil. Eu acho que isso é um grande erro desses oligopólios e não olhar para o Brasil enquanto um todo e sim partindo de uma visão sudestina do que é o Brasil, quando na verdade não é. Né? E em cima disso, assim, a gente vê a comunicação chegando na gente de forma muito rápida, né? É notícia, seja para o bem ou para o mal. Você, assim, o Notícia Preta em si, o jornal em si, vocês recebem muita pressão da sociedade para tem que se posicionar a todo momento, não pode deixar isso aqui passar em branco, enfim, igual, no caso do Moisés, assim, tem noticiamento porque o que aconteceu é um absurdo muito, muito, muito grande. Mas acontece muito disso, de vocês receberem diariamente e-mails, mensagens direct no WhatsApp ou no Instagram, cobrando um posicionamento do jornal? Sim, acontece. Acho que é legítimo acontecer das pessoas cobrarem, né, a nossa mídia por ser uma mídia antirracista que noticie a maioria, né, que a gente conseguir noticiar. Acho que é importante. Isso significa também que a gente tem leitores que são fiéis, que esperam aquilo da gente, porém a gente precisa analisar a realidade das redações. Eu sempre falo isso. Quando me cobram porque eu não dei determinada pauta e que deu o G1, deu não sei o que, a minha resposta é: eu não tenho a estrutura do G1. Eu não tenho a estrutura da Folha de São Paulo. Então, sim, a gente tem que cobrar das nossas mídias negras, mas a gente tem também que, de alguma forma, dar estrutura para que elas cresçam e sejam competitivas no mercado, para poder ter 30 repórteres numa redação que vão dar conta de fazer todas aquelas pautas, porque é um trabalho fazer uma matéria, assim, sabe? É um trabalho que leva um tempo. Por exemplo, às vezes as pessoas cobram assim: mas você não botou a foto da tal pessoa. Eu não botei a foto da tal pessoa porque eu não tenho a foto da tal pessoa. Mas o Globo deu. Sim, o Globo talvez estivesse na porta da delegacia com o fotógrafo dele lá e tirou a foto. E eu não posso pegar a foto do Globo porque eu tenho direito autoral. Porque essa foto ela tem direito autoral. Então, mesmo que uma foto esteja em determinado lugar, não necessariamente ela vai estar no Notícia Preta. Porque senão eu levo um processo. Se eu levo um processo, eu sou uma mídia pequena que eu não tenho dinheiro para pagar o processo que eu vou levar. Então, se a gente quer uma mídia antirracista, que tenha uma maior abrangência e que ela possa dar mais pautas que são do interesse da sociedade, eu tenho que fomentar essa mídia. Eu tenho que, e numa sociedade capitalista, volto a dizer, é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Se eu preciso de mais repórteres, se eu preciso de um fotógrafo, eu preciso de dinheiro. Como que as pessoas fazem isso? Bom, você tem as assinaturas, você pode assinar. Você pode compartilhar o link dessas mídias negras. Então, sim, a gente precisa ser cobrado? Claro, isso faz parte, óbvio. Mas a gente precisa de base para poder ser competitivo no mercado com esses grandes veículos. Então, não vejo problema nenhum em ser cobrada. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas, você não deu determinado caso. Não, a gente não deu. Manda aqui pra gente o que é. E a gente vai. Esse fim de semana mesmo teve uma matéria que foi um pai que comentou que o filho dele tinha sido assassinado, etc e tal, e comentou num post. E aí a nossa DM, que faz as redes sociais, falou: olha aqui, galera, veio isso aqui. Aí a redação entrou em contato com esse pai e a gente fez a matéria. E deu visibilidade para o caso. Então, assim, isso acontece. Então, é importante das pessoas sinalizarem esses casos para a gente também, mas é importante que ela fomente
a mídia negra, que ela fomente a mídia racista, para que a gente possa ter cada vez mais recurso para fazer um jornalismo ainda melhor e ainda mais abrangente, com mais capilaridade do que a gente faz. Exatamente. Eu sempre procuro compartilhar no Stories, principalmente. Às vezes envio o link para alguém também, de alguma notícia assim. Thaís, vamos fazer uma pausazinha de 30 segundinhos, só com um recadinho do Banco Afro aí, para quem está nos assistindo. Um banco que está junto com você. Um banco que acredita no que você acredita. Um banco que respeita o que você respeita. Banco Afro, um banco feito de pessoas para todas as pessoas. Abra hoje mesmo a sua conta. Estamos de volta. E é isso, você que viu esse vídeo do Banco Afro, te convido para abrir sua conta. É só ler esse QR Code, está em cima da minha cabeça aqui no lado direito da sua tela. Lê o QR Code, baixa o aplicativo e abre a sua conta. É bem rapidinho, menos de 5 minutinhos está com a sua conta aberta no Banco Afro. E invista, né? Invista também em bancos pretos também. Abra sua conta de bancos pretos. Não tem só o Banco Afro, o Diego sempre fala muito, né? Essa questão de trabalho em comunidade. Então, você que está nos assistindo, leia o QR Code, baixa o aplicativo e abra sua conta no Banco Afro. Voltando para o nosso papo, teve alguma notícia assim, alguma matéria que foi muito difícil de vocês fazerem assim? Aquela assim, cara, que mexeu, que impactou muito, que sabe, que incomodou bastante. Teve alguma assim que deu esse sentimento? Teve. Foi a matéria do menino Miguel. Quem fez foi o Thiago Augusto, que ele é de Recife. E o Notícia Preta, ele foi um dos primeiros veículos a dar a matéria do menino Miguel. Nesse dia, o site caiu, porque não suportou, mais uma vez não suportou, porque a gente não tinha um investimento necessário para ter um site bom, forte, que suportasse milhões de acessos. Ele deu mais de 1 milhão de acessos e o site até caiu. E o Thiago, que ele é jornalista, né, da TV Globo, lá de Recife. É importante falar isso também, que as pessoas que estão no Notícia Preta, elas trabalham em outros veículos de comunicação não negros, elas trabalham em outros lugares e elas colaboram com o Notícia Preta. Então muitas vezes as pessoas vêm falar assim: isso aqui é mentira, deu no G1. Eu vou lá no G1, a pessoa que escreveu no G1 é a pessoa que colaborou para o Notícia Preta. Então a gente tem jornalistas em todos os lugares que colaboram para o Notícia Preta. As pessoas ficam comparando, eu penso assim: meu Deus, a fulana que escreve lá escreve aqui também. Mas tudo bem. E aí ele escreveu essa matéria pra gente, e foi difícil de fazer porque é isso, assim, esse caso do menino Miguel eu não consigo nem verbalizar. E aí a gente teve uma sequência de suíte, né, que a gente chama, que é quando a gente vai acontecendo um fato novo e a gente vai relatando, e foi muito pesado, assim, foi muito, até hoje esse caso do menino Miguel, ele mexe muito comigo, e foi muito difícil. Eu acho que, assim, foi uma das matérias mais difíceis de dar no Notícia Preta e de acompanhar. Foi essa, assim. Não é fácil, Robélio, não é fácil, assim. Eu digo que o dia que eu não me sensibilizar mais com as coisas que a gente faz, acabou o sentido de fazer, sabe? Toda matéria que a gente faz onde tem gente nossa morrendo não é uma matéria fácil, sabe? Não é fácil, assim, e não é fácil você dar com a desgraça o dia inteiro, você lidar com a desgraça o dia inteiro. Tem dia que é só desgraça. As últimas semanas no Rio foi só desgraça. Era só desgraça, assim, que eu ficava catando, falando: gente, tem que ter alguma coisa boa, positiva, alegre pra cima, porque não dá pra ser só desgraça. O nosso povo não é só desgraça. O nosso povo é alegria, o nosso povo tem história, o nosso povo faz a cultura desse país.
E eu também não quero que o Notícia Preta seja um jornal só de desgraça. E aí muitas vezes a gente dá umas coisas assim de entretenimento, de outras coisas que a galera vem falar assim: ai, mas vocês estão dando isso, tem um monte de gente morrendo e vocês estão falando da Ludmilla. Sim, é claro que eu tô falando da Ludmilla que comprou uma casa de milhões. Eu tenho que falar da Ludmilla que comprou uma casa de milhões. Eu tenho que falar da Jojo Todinho que casou feliz. Eu tenho que falar dessas coisas, porque do Thiaguinho só que não mandou ninguém embora. É isso, pessoas, assim. Né? Porque a gente tem que falar também sobre isso, porque senão fica parecendo que a gente é só desgraça. E aí as pessoas não negras também que olham de fora, elas olham e falam: nossa, esse jornal aqui, caraca, ele só dá desgraça. E a gente também precisa entender que o Notícia Preta, assim como todo veículo de comunicação, é um negócio, gente. É um negócio. Então, assim, a gente tem que saber administrar esse nosso negócio, dá para os olhos de quem está de fora e de quem vai investir no nosso jornal. Então, assim, a gente não pode, a gente não é, e a gente não quer, e a gente nunca vai ser um jornal apenas de coisas ruins. Porque nós, pessoas pretas, não somos, estamos muito longe de ser apenas coisas ruins. Muito pelo contrário. A gente faz a cultura, a gente faz a cultura desse país. Então a gente tem muito mais coisa positiva para noticiar do que coisa negativa. Mas, assim, infelizmente a gente tem que dar as pautas negativas, porque se a gente não gritar... Verdade. Eu como leitor, assim, eu leio muita notícia, né? Pela manhã, principalmente antes de você trabalhar, abro alguns sites ali e vou ler algumas coisas. E nesse período assim que eu gosto muito dessas leituras assim, às vezes ligo o Globo News também, vejo um pouquinho de Jornal da Manhã ali e vou começar a trabalhar. Em cima disso, assim, eu acho que uma das mais difíceis de digerir e de leitura assim, foi aquela dos 3 meninos de Belfort Roxo que sumiram. Nossa! Aquilo pra mim foi muito difícil. Nossa. E é algo que até hoje assim me incomoda muito, sabe? Sempre que leio. Não só deles, também como os garotos do Ninho do Flamengo lá, que morreram também. Até hoje ninguém foi responsabilizado. Cara, eu acho que tudo que tem jovem e criança são as coisas que eu, Thaís, tá? Que mais, assim, me destroem, porque é a juventude, sabe? É o nosso futuro. Sabe? É o nosso futuro, é isso, assim, morrendo com 7 anos, com 15 anos. Tipo, pra mim, tudo que envolve criança, jovem, assim, é muito ruim. Esse dos meninos de Belfort Roxo, cara, e aí eu volto em onde nasceu Notícia Preta, que a gente não queria mais ter pauta apenas onde a mãe preta chorava. E essas mães, elas só choravam, elas só choram, elas só vão chorar, porque eu não imagino que é perder a dor de um filho. Então todas essas pautas que envolvem crianças, jovens, que é isso, tipo, é a morte do nosso futuro. Pautas que envolvem a morte do nosso futuro são pautas que eu tenho muita dificuldade. Assim, hoje no Notícia Preta eu fico muito mais na parte de gestão do portal do que de frente diretamente das matérias, mas tudo passa por mim, porque eu faço questão de que tudo passe por mim, de uma certa forma, mesmo que eu veja, enfim, depois tem uma pessoa à frente que eu confio plenamente, que é o Igor, e o Igor Rocha, que ele sabe já como eu penso, mas não tem como não doer, né? Exatamente. Thaís, outra coisa assim, mudando um pouco de assunto em relação agora à representatividade. Hoje a gente vê mais repórteres e apresentadores pretos na TV, né? Tem Maju Coutinho, a Aline lá do Globo News, esqueci o nome dele, que veio encontrado no Jornal Nacional também, e no esporte também tem alguns pouquíssimos também, mas tem. Você acha que o momento para o jornalismo, jornalistas pretos estarem mais aparecendo, a gente está num momento bom de crescente ou ainda a gente ainda cota? Ainda não está legal? Então, eu sempre falo que eu não quero representatividade. Você não fala, você não quer? Eu falo, eu não. Eu quero equidade. Eu não quero representatividade. A gente tem que ter muito cuidado para não ser
token de veículo branco de grande porte que vai pegar e vai botar ali os jornalistas excelentes negros na frente da câmera. E se eles estão na frente da câmera, você pode ter certeza que ele é 50 vezes melhor do que qualquer outro branco, porque para ele chegar até ali, ele comeu uma grama forte. Mas a gente não pode ser token de ninguém. O que é o tokenismo, né? É uma inclusão simbólica que consiste em fazer assim, concessões superficiais desses grupos chamados minoritários, que nós não somos minoria. Então, esse significado vem da palavra token, que em inglês significa símbolo, né? Então, assim, a gente não pode estar ali apenas simbolizando algo, né? Então, é importante ter jornalista preto na câmera? Óbvio que é. Eu quero que tenha muito mais. Mas eu quero que tenha pessoas pretas em cargo de chefia e tomada de decisão. Esse lugar a gente tem que ocupar. Eu quero um editor-chefe preto. Eu quero um dono de televisão preto. Eu quero esses lugares. Porque quando você é jornalista, você sabe que o repórter, ele vai receber a pauta e ele vai executar a pauta. É isso que ele vai fazer. Ele não vai decidir o que entra ou o que não entra no jornal. Ele não vai. Ele executa a pauta que ele recebe. Então, obviamente, é importante para você que está em casa ver uma pessoa preta? Mas também é muito importante que essa pauta ela seja pensada por pessoas pretas, executada por pessoas pretas. A gente não pode, nem um minuto, deixar de exigir equidade. A gente muda uma sociedade através da representatividade, sim, mas a gente muda principalmente através da economia. Então eu sempre falo que eu quero pessoas pretas cada vez mais ricas, quero gente rica mesmo. Mas o sistema capitalista ele não é o ideal, mas é o que a gente vive. Então, já que ele é o que a gente vive, eu quero pessoas pretas com dinheiro, com poder. Para que essas pessoas pretas conscientes, elas consigam puxar outras pessoas pretas, formar outras pessoas pretas. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso quando a gente tem essas pessoas em cargo de chefia, em cargo de liderança, em cargo onde ela vai poder dizer não é assim, tem que ser assim. Óbvio, repito 30 mil vezes, é muito importante. Tem jornalistas incríveis. Você tem a Maju Coutinho, você tem a minha amiga Luciana na CNN, você tem o Marcos Luca Valentim na ESPN, que é um garoto genial. E eu quero 30 vezes mais pessoas como eles. Mas a gente não pode resumir a isso e apenas isso. Concordo, número, gênero e grau, sabe? Essa questão da equidade mesmo. E em cima disso, eu estava vendo uma entrevista outro dia de um comediante, teve um show dele nesse fim de semana, ele falando sobre isso mesmo, assim, mas tá bom pra comédia também e tal, essa questão de negros na comédia. Ele falou assim, não, cara, a gente ainda é cota. Enquanto tem 100 comediantes, tem 90 brancos, tem 10 pretos. Então a gente ainda é uma cota ainda daquele momento ali. Ainda não é ainda um momento ideal para a comédia e assim em profissões, né? No jornalismo. Enfim, até brinco com o Diego assim. O Diego já fala que ele causa espanto de tirar num lugar um banqueiro preto. Né? Causa até espanto de uma pessoa assim, totalmente fora da curva assim, do normal, né? Digamos, normal que é hoje na sociedade. Do normal da sociedade racista. Exatamente. E uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, essa questão de querer cada vez mais exaltar o negro mesmo, do cara do Ludmilla, a gente falou do Thiaguinho, falamos de outras pessoas, né? Outras personalidades. E outro dia eu ouvi uma pessoa falar uma coisa muito interessante, que assim, cara, eu não vou falar de racismo mais. Porque racismo, quando eu falo de racismo, eu estou dando palco pro racista. Então eu quero falar, ele fala assim, eu quero falar mais da questão de exaltar mesmo, exaltação ao povo negro. Não quero falar tanto mais de racismo, porque a gente está dando muito palco. Me vem o questionamento seguinte, eu discordo mais plenamente. Falar. Por favor, então, expande aí pra gente. É meio Morgan Freeman, assim, não vou falar e não existe? Não. É óbvio que eu tenho que denunciar todos os casos de racismo. É a partir das nossas denúncias que tem mudança. Filmaram o George Floyd e isso foi pro mundo. E quantas mudanças isso causou?
o caso do Moise, sabe? Quantas discussões a gente não está levantando em relação a esse caso? Agora parece que o quiosque vai virar um memorial. Então, assim, eu não acredito que se a gente não fala, isso deixa de existir. Muito pelo contrário, isso vai continuar existindo, isso vai continuar perpetuando. Então, sim, eu vou falar sobre racismo. Eu não vou me resumir ao que o racismo quer que eu seja. Mas eu vou sim continuar falando sobre ele e vou continuar também exaltando as pessoas negras. Uma coisa, ela não impede a outra. Eu discordo completamente do eu não vou falar, eu só vou falar sobre coisa positiva. Mas a gente está vivendo em que mundo de flores e contos de fadas é esse? Enquanto tiver gente minha morrendo, eu vou falar. Não é positivo, mas é isso. O racismo, ele não me define. Ele não me resume. Eu sou uma mulher preta capaz de falar sobre N assuntos. O que eu mais gosto de fazer no jornalismo, e quem segue Notícia Preta vai ver isso, são pautas relacionadas à política e economia. Porque eu acredito que quando uma sociedade ela entende sobre economia, entende como que funciona uma taxa Selic alta de inflação, por que o dólar subiu, como que isso atinge o seu poder de compra e como que isso coloca você num lugar economicamente não competitivo, você entendeu também o sistema racista. É impossível a gente falar de racismo sem falar sobre política partidária e sem falar sobre economia. Mas também é impossível a gente ser antirracista sem a gente falar sobre o racismo. Então é por isso que eu discordo. O racismo, ele não me define. Eu sou plural, ele não me define. Mas eu preciso falar sobre ele para que isso mude. E nesse meio assim, questão mesmo de imprensa, de jornalismo, já rolou muito essa questão assim, poxa, mulher preta e tal, a questão do racismo e machismo junto também, né? Tudo junto, assim, de não dar credibilidade muitas vezes porque é uma mulher preta. Sim, isso acontece porque a gente vive numa sociedade machista e a gente sabe tudo o que nos perpassa. Eu seria hipócrita se eu dissesse que se eu fosse um homem também seria tudo igual para mim. Com certeza não seria tudo igual para mim. Quantas reuniões eu participei onde a maioria era composta por homens? Quantas? Inúmeras. Se eu fosse um homem ali, com certeza eles me veriam de uma outra forma. Quando eu me imponho, eu já caio no lugar da preta raivosa e não no lugar de uma pessoa assertiva. Obviamente que se eu fosse um homem branco, seria um outro lugar completamente diferente, que eu não consigo nem imaginar o que é viver num corpo branco. E também nem quero, porque se eu tiver 50 mil vidas, eu quero vir 50 mil vezes uma mulher preta. Mas é isso, assim. Então, com certeza, tipo, a gente é aí atingida pelo machismo e pelo racismo, que faz com que a gente tenha que ser muito mais... A chance que eu tenho de errar, ela é muito menor. Então, a pressão que eu tenho, ela é muito maior. O que faz que muitas vezes a gente adoeça muito mais, assim. Você imagina o que é você viver pensando, eu não posso errar. Essa é a única chance que eu tenho. Essa é a única. Eu não vou ter uma outra. Então, eu não posso errar. Eu tenho que acertar nessa. Isso é uma pressão. Isso leva a gente a um estado de estresse constante. Obviamente, isso acontece comigo. Assim, eu tenho amigas brancas que têm outros portais de jornalismo e eu vejo a realidade dos veículos delas. Elas recebem muito mais financiamento do que eu, elas têm um network muito mais fortalecido do que o meu. O projeto delas muitas vezes tem mais credibilidade do que o meu. Por quê? Será? Sabe, a inocência minha eu achar que é por outro motivo do racismo, porque não é. E outra coisa, elas não têm a metade da minha formação. Sabe, elas não têm a metade. Eu me formei em 2 faculdades na França. Sabe, eu tenho uma bagagem, tipo, internacional. Mas elas são brancas. E eu não. Então, obviamente, o machismo atinge elas. Com certeza. Mas com certeza. Mas é isso, né? Eu sou vítima do racismo, eu sou vítima do machismo e de outras coisas. Eu não tenho network delas. Eu não tenho network por quê? Porque a gente não cruza os mesmos lugares.
A gente não cruza. E como que a gente vai começar a frequentar? A gente precisa de ter poder aquisitivo que vai permitir que a gente esteja naquele lugar. E mesmo quando a gente está naquele lugar com poder aquisitivo, a gente continua sendo preto, porque o dinheiro não embranquece ninguém. E eu falo embranquecer no sentido de como que você é visto socialmente. O dinheiro, Neymar, é tipo rico pra caraca. Ele não deixa de sofrer racismo. O Gabigol é rico pra caramba. Ele não deixa de sofrer racismo. O Pelé não deixa de sofrer racismo. O dinheiro não faz com que você deixe de sofrer racismo. Você vai sofrer outras formas de racismo. Mas você vai sofrer racismo sempre. E em cima disso que você falou mesmo, assim, do dinheiro não faz com que você não sofra o racismo, né? Tem um amigo meu que fala muito assim, que ele tinha um fenômeno, esse pessoal dele assim mesmo, né? Ele fala que o fenômeno era o seguinte: quanto mais, e preto também, quanto mais status social dele aumentando em relação ao trabalho, em relação a financeiro mesmo, acontecia o fenômeno da pele dele embranquecendo. Que ele não era mais o preto, ele era o moreno. Mas ele nem é preto, ele é moreno e tal, porque já estava em status social diferente. Cresceu um pouquinho mais, mas ele não é moreno, ele é moreninho, sabe? Ele fala que aquilo incomodava muito, assim. Falei, cara, me incomoda muito, porque eu sou preto, não sou moreno. Não quero me chamar de moreno, quero me chamar de preto. Porque muitas vezes, tipo, a sociedade vê como uma ofensa te chamar de preto. Sim, exatamente. Sabe? E enfim, é tão idiota isso, como você o que falar. Pois é. Pessoal, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio e por mim a gente ficaria aqui mais um tempão aqui, mas a gente combinou um horário com a Thaís e aí a gente vai cumprir esse horário à risca. Para você que não acessou ainda, não conhece Notícia Preta, acho impossível alguém que tá aqui não conhecer Notícia Preta, mas acesse lá noticiapreta.com.br, né, Thaís? Noticiapreta.com.br, também nas redes sociais, no Instagram, @noticia.preta, no Twitter, Notícia Preta, no Facebook, Notícia Preta, em breve no TikTok, mas a gente ainda não tá lá, porque a gente ainda não tem apoio suficiente. Então você que tá assistindo a nossa live, se você é empresário, você quer investir no Notícia Preta, a gente tem projetos, eu tô fazendo a minha publi, tá? A gente tem projetos incríveis. O Notícia Preta, para quem não sabe, ele é formado por jovens jornalistas. Então, pelo Notícia Preta já passou muita gente que não teria uma oportunidade no mercado formal e saiu do Notícia Preta, hoje está no G1, está no Intercept, está em grandes veículos de comunicação, ou então criou o seu jornal comunitário. Então aqui o Notícia Preta, a gente não é apenas um jornal, a gente também é uma incubadora de jovens jornalistas, e agora no meio do ano a gente está aí com o nosso projeto maior para essa incubadora de jovens jornalistas que vão aprender essa comunicação racializada que é tão importante. Então eu faço um chamamento aqui para os empresários, para essa galera que quer investir de fato e que se interessa de fato pela luta antirracista. O Notícia Preta é um lugar onde você pode e deve apostar, porque ser antirracista também é apoiar a mídia antirracista. Exatamente isso. E você que acessa a Notícia Preta, tem lá uma notícia nova lá sobre o Liberto, benefício do parque que a gente está lançando. E é uma carteira de benefícios como alimentação, transporte, cultura. Ele é único, flexível, com Pix. Então, para conhecer mais do Liberto, só ler o QR Code na tela de vocês aí agora. Vai acessar o site, vai conhecer um pouco mais. Profissionais de RH, convido vocês a visitarem o site, conhecerem bem o Liberto, falem com um de nossos consultores. E você que está na parte, que não faz parte do RH, mas na parte trabalhadora, quiser indicar também, indique também para o seu RH também. Vocês vão se surpreender com o que o Liberto tem para oferecer para vocês. E tá aí, só para a gente finalizar, como que você enxerga o Notícia Preta daqui a 5 anos? Aonde quer chegar? O que vocês pensam assim? Vai virar TV? O que você pensa daqui a 5 anos? Bom, primeiramente eu espero que o Notícia Preta esteja sustentável, né? Que a gente consiga se sustentar, que tenha um modelo econômico sustentável para que a gente possa manter a nossa redação. Não sei se vou ter uma TV, mas com certeza o YouTube é um dos lugares onde a gente quer estar, mas estar de uma maneira
consistente, robusta, fazendo jornalismo de qualidade. Mas antes da gente expandir para outros meios, como eu falei, o Notícia Preta é um veículo que a gente aposta muito na juventude. Então, eu espero que daqui a 5 anos, como foi a sua pergunta, o nosso projeto de incubadora de jovens jornalistas antirracistas, ele já esteja potente, que a gente possa aí, capacitar milhares de jovens em todo o Brasil para motivar esses jovens a criarem os seus portais de comunicação, a sua mídia independente, e assim a gente ter cada vez mais e mais e mais veículos antirracistas, porque não faz sentido algum eu querer ser o único, ou um dos únicos. A gente não pensa assim. Nós, pessoas pretas, a gente sempre pensa na coletividade. Então, o que eu quero daqui a 5 anos é que Notícia Preta esteja grande o suficiente, que já tenha formado milhares de pessoas e possa formar mais pessoas, e que a gente tenha aí, no mínimo, uns 20 jornais não iguais à Notícia Preta, porque ninguém é igual a ninguém, nós somos diversos, mas uns 20 jornais antirracistas, é isso que eu espero. Maravilha. Quero terminar a live mandando novamente um abraço pro meu amigo Diego Reis. Quando a gente se conheceu, o Banco Afro não era esse gigante que ele é agora. Conheci o Diego lá atrás, tem alguns anos, já foi no início do Notícia Preta que eu conheci o Diego, acho que tem 3 anos, foi no início mesmo, e o Diego sempre foi uma pessoa que acreditou muito no Notícia Preta, acabou se tornando um irmão muito querido. Então acompanha aí os passos do Banco Afro há um tempo, e o Diego acompanha o NP. Então quero aqui, irmão, parabéns, fico muito feliz em ver você crescendo, porque você é um cara muito do bem, é um cara muito correto, e que bom que a gente pode caminhar ao lado de pessoas como Diego Reis. Então, assim, não é uma puxação de saco, não é um nada, porque eu não preciso disso, e ele também não, mas eu acho que quando a gente fala de exaltar os nossos, isso aqui é uma exaltação, sim, a um homem preto potente, que é o Diego Reis, e eu gosto de me associar a pessoas potentes, porque isso também mostra a minha potência. Então, irmão, que a gente siga aí potentes e juntos. Muito obrigado pelas palavras. Ele vai assistir o episódio, né? E vai ver isso também. Eu espero que sim, né? Porque senão acaba a amizade aí. A gente espera que sim. Mas, Thaís, muito obrigado mesmo por dar pra gente ter gravado nosso primeiro episódio com vídeo. E vai ser o episódio 41 do nosso podcast. E assim, só agradecimento e muito sucesso mesmo na caminhada da Notícia Preta. Como eu falei, sou um leitor assíduo da mídia tem algum tempo já. Gosto do editorial, da forma com que é passado, com a seriedade que eu sei que vocês trabalham. E muito sucesso mesmo, tá? De verdade. Obrigada, Robélio. Sigamos. Beijo, pessoal. E você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio. E não se esqueça de abrir sua conta no Banco Afro. Só ler o QR Code está aqui do lado direito aqui da tela. E baixa o aplicativo, abre a sua conta bem rapidinho, 5 minutinhos. A conta está aberta. Até o próximo episódio. Até mais.